Jorge Nicola, eu respeito e muito você como jornalista esportivo, mas essa comparação que você fez de Corinthians e Palmeiras foi totalmente imbecil. E eu tô preocupado com o esporte da sorte, se vai ficar no Corinthians ou não, se vai pagar o Depay ou não. Fiel, já tem 4 bets que quer agendar reunião para patrocinar o Corinthians. Como que tem gente que gosta de pôr fogo na fogueira por causa de Depay? Se vai pagar o Depay, se não vai, para de pôr lenha na fogueira, ou vocês não conhecem o tamanho desse clube aqui. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e o vídeo de hoje está bombando, recheado de informações. Será que o Corinthians paga ou não paga Depay, hein? Se a Esporte da Sorte sair, fique aí que eu vou te atualizar, tá? Fiel, Corinthians e Palmeiras investem os mesmos valores financeiros e um briga para título e um briga para não cair. Será que essa comparação ela é válida? Vou trazer essas informações para vocês. E tem 4 bets querendo marcar reunião com Augusto Melo para patrocinar o Corinthians. É isso mesmo. Vou trazer essas informações para vocês agora neste vídeo aqui e perguntar sobre a perspectiva de vocês para o jogo entre Corinthians e Internacional. Peço humildemente para você deixar o seu like. É de grande importância para o nosso canal. Já se inscreva também, já passamos dos 32 mil inscritos. O canal é novinho, tá? Mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Fiel, já gravei um vídeo hoje, tá? Já vamos falar de Corinthians agora. Já gravei um vídeo hoje com todas as atualizações do jogo Corinthians Internacional, com escalações, cheio de informações, Memphis Depay e Carrilho titular. Assistam o primeiro vídeo que saiu aí por volta de meio-dia e pouco, tá? Este vídeo aqui eu vim para esclarecer algumas notícias, algumas atualizações para vocês e para a gente falar aí mais um pouquinho sobre Corinthians Internacional. Combinado então? Vamos falar de timão? Já deixou seu like? Já se inscreveu? Já se inscreveu mesmo? Já deixou o like mesmo? Então, bora lá falar de timão. Fiel, olha, com todo o respeito que eu tenho, mas eu queria saber das pessoas se falar mal do Corinthians dá bastante cliques, dá bastante likes, porque o Corinthians ele virou alvo, Fiel. Vocês me desculpam, mas ele virou alvo de jornalistas, alvo de youtubers, alvo da primeira mídia de televisão, vamos dizer assim, que são as grandes redes. Eu nunca vi pessoas que gostam de falar mal do Corinthians. Às vezes eu entendo que a pessoa quer, vamos dizer assim, tentar... Cara, eu sou sincero, eu sou muito autêntico, vocês me desculpem, tá? Eu não quero criticar ninguém ou tentar desfavorecer o trabalho de alguém para tentar crescer o meu. Não é assim que a vida funciona, não é assim que Deus nos ensinou. Mas quando você fere a imagem deste clube aqui, que está na minha vida desde criança, e ele tem uma história com a minha vida que não é só apenas de torcedor. Isso aqui, cara, vocês não têm noção do quanto isso aqui foi importante na minha família. Vocês não têm noção e o quanto continua sendo. Então, todo que tenta ferir a imagem do Corinthians, eu vou tentar defender com argumentos sólidos e válidos para tentar aí ao máximo esclarecer as coisas, tá? Então, hoje eu acabei de ver meu vídeo pelo YouTube. Existe um negócio no YouTube que chama inteligência artificial. Tudo que você assiste, ele coloca vídeos relacionados. E apareceu um vídeo do Jorge Nicola, que eu achei um título bastante interessante, comparando Corinthians e Palmeiras, tá? E eu falei, cara, deixa eu assistir, deixa eu ver do que se trata isso daqui, tá? Até porque se tiver alguma informação bem relevante, eu trago aqui e dou os créditos sem problema algum, porque a minha intenção maior é informar vocês da melhor forma possível. E eu gosto do Jorge Nicola, tá? Eu gosto porque eu acho que ele tem uma dicção de conversar muito boa. E eu sou humilde pra caramba, eu não tenho vergonha. Eu tento aprender todo dia um pouquinho a mais. Tem muitas críticas no YouTube que eu absorvo, falo, cara, eu vou tentar melhorar para tentar a cada dia aparecer uma pessoa com uma pessoa de uma forma melhor para transmitir o melhor da informação para vocês, tá? E eu gosto da dicção do Jorge Nicola, do jeito que ele conversa, tento aprender com os melhores. E só que a comparação que o Jorge Nicola fez foi imbecil. Desculpa, Jorge Nicola, desculpa. Eu nem gosto de citar nomes, mas o que você fez foi uma comparação totalmente imbecil. Eu fiquei surpreso, você me desculpa, pelo seu nível de profissionalismo, o bom jornalista que você é, você fazer uma comparação tão ridícula. Primeiro, ele tenta menosprezar o Corinthians, assim como a maioria, né, das pessoas, jornalistas e alguns youtubers tentam menosprezar o Corinthians jogando o nosso timão lá embaixo. Primeiro ele diz, vocês sabiam que o Corinthians tem a mesma folha salarial do Palmeiras e investiu
os números são bem parecidos em investimentos de contratações. E um briga por título e o outro briga para não cair. Eu acho, cara, que é tentar, tipo assim, menosprezar a entidade, a nossa instituição Corinthians, tá? Porque a comparação ela passa a ser de uma forma imbecil, por quê? Vê se vocês compreendem e se tem razão do que eu estou falando. Primeiramente, porque quando a Leila assumiu o Palmeiras, ela, em toda a sua administração, além de injetar um bom dinheiro no Palmeiras, em toda a sua administração, ela foi uma boa presidente. Ela foi uma presidente honesta, mesmo que às vezes tinha tido críticas do Palmeiras por contratações ou por algo do tipo, ela é uma boa presidente. A Europa, por exemplo, quer levar o Abel e ela está brigando com unhas e dentes para manter o Abel pelo menos até 2027, porque é um treinador que ganhou tudo nos últimos tempos, tá? E ela é uma presidente honesta. O Corinthians não tinha ninguém honesto. Era renovação e transparência. Então, mesmo que o Corinthians tenha investido, senhor Jorge Nicola, os mesmos valores financeiros que o Palmeiras investiu, ou o mesmo teto salarial, a mesma folha salarial do Palmeiras, do lado tinha uma pessoa honesta que trabalha para o clube. Do outro lado tinha uma pessoa desonesta que deu até a Polícia Federal. Do outro lado tinha uma pessoa em que o Corinthians, por números comprovados, em 2023 arrecadou 880 milhões de reais, porque é um clube que coloca 40 mil torcedores em um estádio em estreia de Paulistão contra a Ferroviária, não é para se jogar fora, tá? Então o Corinthians arrecadou em 2023 880 milhões de reais e saiu, entregou o 2024 para Augusto Melo como um dos clubes que mais deve no Brasil. Então aí você vê a comparação. Mas corintianeiro, o Jorge Nicola não está falando do Willian Monteiro Alves. Ele está falando do atual Augusto Melo. Ele contratou nas mesmas cifras financeiras do que o Palmeiras e tem o mesmo teto salarial do que o Palmeiras. Só que o Corinthians vem de uma renovação. O Palmeiras está com o mesmo time há anos jogando junto. Anos e anos e anos jogando junto. É o batedor de pênalti lá, eu esqueci o nome dele lá, comentem aí, fiel. É o Dudu, é o Rony, é o Marcos Rocha, é o goleiro. É o mesmo time anos após anos. Aí você faz uma comparação totalmente imbecil, que o Corinthians tem o mesmo investimento do Palmeiras, a mesma folha salarial, só que um briga por título, o outro briga para não cair, que foi aí a sua gracinha com a torcida do Corinthians, né? Ou pelo menos com a instituição, eu achei uma comparação imbecil porque você é muito profissional, você é muito bom no que faz e realmente você pisou na bola. Por quê? O Corinthians vem de uma renovação, o Corinthians vem de 11 contratações praticamente. Daquele velho Corinthians ficou o Fagner só o Fagner. O resto do Corinthians trocou tudo. Ficou o Fagner e o Romero, né? Daquele velho Corinthians. O Romero aí, um dos que mais, vamos dizer assim, que mais mereceu ficar por ter aí algumas sequências de jogos bons. Então, você compara um time que está há anos jogando junto com o Corinthians que contratou 11 peças. Mais de 11, tá? Eu falo assim, 11 a gente faz aí de um parâmetro de time titular. Então, toda renovação, ela é difícil. E o Corinthians também, senhor Jorge Nicola, ele fez um investimento aí devendo no mercado, diferente do Palmeiras. Ele fez um planejamento futebolístico para fazer uma renovação do que já estava totalmente estragado, estava totalmente destruído o Corinthians. Ele pegou o Corinthians desmoronando, então é difícil você já chegar, investir e brigar por tudo, qualquer título que venha. Toda renovação ela é difícil, afinal foram 11 jogadores. No mínimo, para o Corinthians ter um gás é você contratar jogadores certos e passar pelo menos 2 anos jogando junto para a gente ter um entrosamento, tá? O Corinthians ganhou a Libertadores, foi campeão mundial de uma sequência que veio com uma espinha dorsal da zona de rebaixamento para a Série A de novo, aí a gente ganhou tudo que tinha necessário, mas o Corinthians ficou de 2 a 3 anos jogando com a mesma equipe. Então, essa comparação, infelizmente, foi uma comparação imbecil. Você comparar um time que está desmoronando financeiramente, um cara novo que chegou, que pegou um Corinthians devendo mundos e fundos, e é lógico que tem que haver um investimento, porque se já está brigando para não cair com investimento, imagina sem. Só que não tem como você comparar a mesma folha salarial, então o Corinthians também tinha que estar brigando por título, porque é a mesma folha salarial, porque é o mesmo investimento. Só que um time está há mais de 3 anos jogando junto, porque um time há anos tem uma presidente
que pelo menos faz uma gestão séria, que pelo menos não precisa, né, pôr no bolso dinheiro. O Corinthians vem de uma administração pífia, o Corinthians vem de uma administração que sequestraram o Corinthians, assassinaram o Corinthians, tá? Então você não pode jamais fazer uma comparação dessa que eu achei totalmente fora de parâmetro. Fiel, eu quero que vocês comentem, porque se eu tiver errado, nesse canal aqui não tem dessa. Nesse canal aqui você comenta e eu vou responder seu comentário. Pode criticar à vontade também, desde que sejam críticas construtivas, tá? Críticas aí para magoar ou para tentar menosprezar ou destruir o ser humano, aqui eu não aceito. Eu vou lá, oculto o usuário, o cara nem sabe que foi ocultado, ele vai comentar e ele acha que tá comentando e o comentário nem tá aparecendo para mim, porque ele foi ocultado do canal, tá? Então, críticas construtivas são muito bem aceitas e eu acato todas. Eu adoro receber crítica construtiva, porque é para minha evolução. Eu leio, absorvo e ainda dou ok pro cara nos comentários. E comentem se realmente eu estou errado, tá? Humildade aqui se faz presente, graças a Deus. Fiel, voltando às informações do Corinthians, tá? Infelizmente eu tenho que falar, cara, porque, como eu disse, eu sou muito autêntico, tá? Não se preocupe, eu bato no peito aqui. Não se preocupem com o mané de esporte da sorte, cara. Cara, se a esporte da sorte sair, pelo amor de Deus, tudo vai explodir. Tudo vai ficar louco. Porque aí o Corinthians não tem como pagar o Memphis Depay. Aí o Corinthians tem que dispensar o Memphis Depay. Porque a esporte da sorte não tem 100 milhões para pagar pro Corinthians de multa contratual. Porque a esporte da sorte está quebrada. Porque ela está sendo investigada. E se ela não regularizar até dia 10, o Corinthians está fudido. O Corinthians está, cara, na lama. Cara, pra que isso? Será que dá tanto dinheiro assim falar mal do Corinthians? Porque eu não entendo essas comparações ridículas, tá? Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. O Corinthians é informação, não é opinião. Eu não trabalho com opinião, gente. Eu trabalho com informação. O Corinthians já tem 4 bets que procurou o Corinthians para marcar reunião, já pensando num desastre maior se até dia 10 o esporte da sorte não se regularizar. Cara, sou sincero pra vocês. Quem comenta isso não conhece a grandeza disso aqui. Quem comenta isso não acompanha o Corinthians desde o início, tá? Quem não conhece isso aqui, porque não é setorista do Corinthians desde o início, tá? Às vezes acompanhava outros clubes de futebol por aí, um Palmeiras da vida, um São Paulo, um Santos, aí depois passou a acompanhar o Corinthians. Porque quem conhece o Corinthians, conhece a sua grandeza. E pelo amor de Deus, se a esporte da sorte sair, cara, eu não posso falar palavrão, porque às vezes tem menores de idade assistindo esse vídeo e eu tenho que respeitar os papais e as mamães que confiam em mim. Quem conhece o Corinthians não tá nem aí com o esporte da sorte. Obviamente que se o esporte da sorte ficar, parabéns, eu vou torcer muito, porque só o Memphis Depay é 57 milhões do seu contrato, tá? Mas se o esporte da sorte não ficar, já tem 4, meu amiguinho, 4 bets tentando fazer reunião para o Corinthians, para ser patrocinadora master do Corinthians. Cara, vou dar um exemplo básico para vocês aqui, tá? Básico, dos básicos, dos básicos, dos básicos. Avaidibet. Informação do Mano. Quem conhece o Mano aí da Jovem Pan, que comenta. Informação do Mano. A Avaidibet, quando saiu do Corinthians, quando ela se desvinculou o seu contrato com o Corinthians, por tudo que aconteceu, ela passou a ser a 2ª maior casa de aposta do Brasil. Uma casa de aposta que eu nunca ouvi falar na minha vida. Sempre que eu ouvi falar são as mais famosas, Betano, né, H2, são as casas de apostas mais fortes, vamos dizer assim. Avaidibet eu nunca ouvi falar, cara, te juro por Deus. Depois que ela começou a patrocinar o Corinthians, do tempo, veja bem, do tempo que ela ficou no Corinthians até o momento dela sair, ela foi a 2ª maior casa de apostas do Brasil. Fiel, são mais de 40 milhões de torcedores. Você põe uma estampa de um patrocinador aqui, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, porque quando o Corinthians joga no SBT, ele bate de lavada em novela da Globo. Quando o Corinthians joga, os outros canais desanimam, porque sabe que vai perder de lavada em audiência. Por isso que a Globo tá puta com o Corinthians, porque nós fechamos com a Liga Forte de 2025 a 2029 Campeonato Brasileiro. Muitos levantam teorias que essa sacanagem da CBF pode estar interligada com a Globo, tá? Que fizeram com o Corinthians aí referente às datas, tá? É lógico que não tem como comprovar isso e não vou entrar nesse assunto, nesse mérito aqui, pelo menos não nesse vídeo. Então, qualquer estampa de marca que vem aqui, ela vai ficar conhecida muito rápido. E a Avaidibet foi a 2ª. Como que você não desperta o interesse de mais casas de apostas? Quando a Esporte da Sorte veio, o Corinthians negociava com 4 apostas também, com 4 bets também, tá?
que depois eu vou pegar os nomes, que tá no meu canal, tá nos meus vídeos. O Corinthians poderia fechar com 4 bets e fechou com o Esporte da Sorte. Entre as 4, ele escolheu o Esporte da Sorte, porque teria o maior, vamos dizer assim, a maior oferta na mesa. Se o Corinthians desvincular da Esporte da Sorte no dia 11, se chegou dia 10 e ela não resolveu, dia 11 não pode ter mais o nome da camisa. O Corinthians vai tirar, vai marcar reunião, vai explicar a situação, olha, é tanto, e vai pintar a nova patrocinadora. Vai pintar a nova patrocinadora. Se a Esporte da Sorte vai pagar os 100 milhões pro Corinthians ou não vai, meu irmão? Eu confio na grandeza desse time aqui, ó. Eu confio na grandeza. E quando a gente para no tempo para falar como que o Corinthians vai pagar o Depay, porque eu tô preocupado. Porque se o Corinthians não pagar o Depay, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com a gente? Cara, você tá desconhecendo a grandeza desse clube de futebol aqui. Me desculpa, tá, fiel? Então, para vocês inscritos e não inscritos que comentam, que estão preocupados, não sei onde vocês viram essa informação, que estão preocupados com o Corinthians, como vai pagar o Depay, não se preocupem, porque o Corinthians é muito grande e se a Esporte da Sorte sair, no outro dia tem mais 4 bets batendo na porta. O Corinthians não precisa nem procurar. Tem 4 bets batendo na porta do Corinthians, tá? Pedindo espaço para patrocinar o Timão e, consequentemente, a grana entra pra gente pagar o que prometeu ao Memphis Depay. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Agora vamos falar sobre Corinthians e Inter. Em poucas horas teremos aí, vamos dizer, o clássico entre o Clube de São Paulo e o Clube Gaúcho, porque está considerado clássico, mas mais por parte do Inter do que o Corinthians, né? Porque o Corinthians judiou muito do Inter. Eles reclamam choram do título brasileiro até hoje, que o Corinthians ganhou, eles falam que foi roubado. Eles choram até hoje nessa situação de Corinthians e Inter, porque o Corinthians sempre foi uma pedra no sapato do Inter, na época do Ronaldo também, a gente acabou com a raça do Inter, com o gol do Jorge Henrique, com o gol do Ronaldo, fazendo aí 2 golaços contra o Inter. Então eles têm uma mágoa muito grande com o Corinthians e criaram essa rivalidade, um clássico. Tem gente que prefere ganhar, tem colorado que prefere ganhar do Corinthians do que do próprio Grêmio, que é considerado realmente o clássico lá. Eu nem dou bola para Inter, mas o Inter tá com um timaço. O Inter tá a 8 jogos sem perder, vem aí tem o Borré, que é um ótimo atacante, tem o Valência, tem outros jogadores muito bons no time do Inter que a gente tem que tomar cuidado. 8 jogos sem perder é uma sequência muito boa de jogos. Obviamente que tem alguns empates no meio desses 8 jogos, mas é um time que temos que respeitar e se o Corinthians quiser vencer, o Corinthians tem que jogar muita bola. O que eu não dou bola é considerar clássico, que eu não acredito que seja clássico, Corinthians e Inter. Mas é uma pedra no sapato, porque o Inter vem em constante evolução. Fiel, outra coisa que eu quero falar referente ao Tite, que vocês estão pregando aí. Cara, a única coisa que eu disse é que o Tite é uma sombra pro Ramon Dias. Ele é uma sombra. Ele ganhou tudo no Corinthians. Quem vem falar que não é, não quer encarar a realidade. Só que eu não queria o Tite no Corinthians. Primeiramente, tá? O Ramon Dias, corintianeiro, mas se ele perder pro Internacional, ele vai balançar? Vai. Na minha forma, injustamente. Porque o Ramon Dias, ele não tá desde o início no Corinthians. Ele tá compensando cagadas da porcaria do técnico português, tá? Fiel, comenta o nome dele aí, eu esqueci, tá? Do técnico português, que o Corinthians contratou do Cuiabá, do Mano Menezes, que só fez cagada no Corinthians, um Corinthians horrivelmente de se ver jogar, foi aquele time do Mano Menezes, fora pra trás, isso aí que a gente vê aí, da renovação de transparência, com o Vanderlei Luxemburgo, aí veio o técnico português, aí veio o Mano Menezes, que ninguém desses treinadores deu padrão pro Corinthians, ninguém desses treinadores fez do Corinthians um time com estratégia, um time definido taticamente, um time com uma escalação definida, era sempre um rebuliço total e uma desordem total. Então o Ramon Dias, ele não chegou no Corinthians na pré-temporada, ele chegou no Corinthians no caos, no Corinthians na segunda divisão, no Corinthians com jogos importantes em Copa do Brasil, Sul-Americana, e está se destacando muito bem. Então tem que dar mais tempo ao Ramon Dias, tá? Não podemos pressionar o treinador e, na minha opinião, trocar de treinador em fase final de reta de brasileiro é desperdício, porque ele já conhece o grupo, tá com o grupo na mão, tem o apoio dos jogadores e a gente vai sair dessa situação, meu irmão. Mas pensem. Para quem quer a queda do Ramon Dias, para quem prefere a contratação do treinador, lembre-se que o Ramon Dias está tampando o buraco do treinador português, do Mano Menezes,
porque ele pegou duas gestões de treinadores que foram horrivelmente no Corinthians, tá? Que prejudicaram o Corinthians até na forma de jogar. Então ele está tampando o buraco e chegou no caos. O Ramon Dias fazendo uma pré-temporada inteira com esse time, eu tenho certeza que esse time vai evoluir muito mais. Porque o Corinthians, fiel, ele bateu no Fortaleza, que é o melhor mandante a mais de 10 jogos sem perder dentro de casa no Brasileirão. A gente foi lá e bateu no Fortaleza como se fosse um time qualquer. E depois massacrou o Fortaleza aí dentro da Neoquímica Arena, fazendo um agregado de 5 gols. Então, é um cara interessante, é um cara que tem visão de jogo e, na minha opinião, deve permanecer como treinador do Corinthians, tá? E não vamos cair, vamos ganhar hoje, vamos pra cima. E mesmo se der zebra, ainda tem jogos pra frente, não vamos desesperar. Corintiano de verdade acredita até o fim. Corintiano de verdade briga até o fim. Corintiano de verdade não desacredita do Corinthians em departamento nenhum, seja financeiro, jurídico, futebolístico, qualquer um. Corintiano raiz vai até o fim. Certo, fiel? O que tem de mais atualização que eu queria trazer do Timão para vocês é isso. Quero agradecer demais a sua presença mesmo, tá? Hoje eu venho com o pós-jogo. Acabou o Corinthians Internacional? Vocês vêm no canal do Corintianeiro, tá? Espera aí uns intervalinho de uns 20 minutos, acompanhem outros canais no YouTube, que tem muitos canais bons também, e depois vocês vêm aqui no canal do Corintianeiro prestigiar o vídeo da gente do pós-jogo. Combinado então? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!